para que as coisas vão sendo absorvidas, né, pelos espíritos, porque é muita novidade, né? Aqueles espíritos que têm aquela... Agora, no meu modo de ver, essa foi, vamos dizer assim, a maior revolução. E isso mostra o quanto Jesus era um espírito evoluído. Não só pela moralidade daquele momento, não só por aquilo que ele fazia, mas por esse impacto tão profundo, porque isso é uma coisa absurda, né? Você imaginar, vamos dizer assim, a igualdade da mulher, do homem, a elevação do pobre, né? Como sendo modelo, uma coisa impensada. A criança, então, isso é uma coisa que foi um impacto muito profundo. Eu vou ler agora um trecho que está no nosso livro Todos os Jeitos de Crer, em que nós resumimos essa questão de maneira um pouco poética, né? Que Jesus, fundador de uma nova ética, escrito por mim e pelo Alessandro. Em todas as partes do mundo, a escravidão era considerada natural. A mulher era vista como inferior ao homem. Os antigos gregos e romanos encaravam todos os outros povos como bárbaros, ou seja, de uma natureza diferente da deles. Os antigos judeus acreditavam que os estrangeiros eram impuros, não seriam salvos. As crianças eram desvalorizadas e em toda parte a educação era feita com severidade e impiedosos castigos. Os povos da época não falavam em perdão e aceitavam a vingança como forma natural de justiça. Os deuses eram adorados como forças vingadoras, que se enraiveciam facilmente e mandavam castigos terríveis aos humanos. Jesus, ao contrário, ensinou a ética do amor. Mostrou Deus Pai como um ser de amor e misericórdia. Ensinou que, como todos somos seus filhos, devemos nos tratar como irmãos. Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, pessoas de qualquer nacionalidade, senhores e escravos, todos merecem fraternidade, amor, cuidado, respeito. Jesus mandava perdoar 70 vezes 7. Amar aos inimigos e ser manso e pacífico. Dizia: vinde a mim aos pequeninos, e pedia que todos tivessem a simplicidade das crianças. Conversava com carinho e respeito com as mulheres e deixou que várias o seguissem, mesmo aquelas que tinham sido consideradas de má vida e que ninguém mais queria olhar ou receber em sua casa. Sua ética era da não violência e da fraternidade entre todos. E sua mensagem pretendia alcançar a humanidade inteira. Ele mesmo disse que seus discípulos viriam do Ocidente e do Oriente. Hoje em dia, quando dizemos que todos os seres humanos são iguais, pedimos paz e fraternidade, reconhecemos os direitos das mulheres e proibimos por lei espancar as crianças e maltratar qualquer ser humano, em tudo isso estamos sendo herdeiros das ideias que Jesus trouxe. Muita gente não reconhece a origem cristã de vários valores que ainda hoje existem na sociedade, mas basta olhar a história para ter a certeza de que Jesus mudou a face do mundo. Mas esses valores ainda não fazem parte do mundo, ainda há tantas crianças sendo espancadas, as mulheres desrespeitadas, os homens desiguais, as desigualdades e injustiças do mundo. Mas antes de Jesus tudo isso era natural. Agora há 2000 anos nós temos um parâmetro. Buscamos, pelo menos estamos buscando aplicar no mundo esses direitos, essas leis, esses princípios de igualdade, fraternidade e amor. No entanto, quando nós vamos à história e lemos a história atentamente, muita coisa melhorou. Muita coisa. É que nós sempre achamos que antes é melhor do que agora, né? Isso faz parte da nossa sensação de viver, né? Mas aquilo que era antes é melhor do que o de hoje. Antigamente não tinha tanta barbaridade, pelo amor de Deus. Quando nós vamos ver a história, quando a gente... Aqui dá para fazer essa leitura dos dois lados, tanto pela história quanto pelos livros espíritas, né?
Você vai ver que a barbaridade, que as coisas eram colossais, era muito pior. Né? A guerra era muito mais constante, a vida era muito mais frágil, as leis eram muito mais instáveis, não é? Não existia nenhuma ideia de direito, de amor. Inclusive, eu queria comentar, Dora, acho que você não tem aí uma mensagem que nós recebemos na reunião. Você lembra dos espíritos dos negros que deram uma mensagem? Foi muito emocionante, que eles comentaram, falam sobre a escravidão. Você lembra uma que a Mauri recebeu? E ele estava dizendo assim, que eles são muito gratos, a gente pode não entender isso, mas pela escravidão, porque antes da escravidão era a morte. Então veja como é interessante a gente ter essa visão mediúnica, porque o que acontece para nós, hoje que vivemos tão próximo ainda dessa questão da escravidão, a gente ainda vê isso com um espanto, né? Mas dentro da evolução do espírito, a morte foi um avanço, porque ultimamente eu tenho estudado bastante os povos da América Latina, os astecas, os maias, e o que acontecia naquelas civilizações, como acontecia também em gregos e egípcios, né, eram sacrifícios humanos, né, era total desrespeito pela vida, né? Então veja só que quando você tem essa ideia histórica, você consegue ver essa evolução. Óbvio que se a gente vive hoje nesse momento de globalização e tudo mais, com tudo acontecendo, a gente sabendo de tudo que acontece no mundo inteiro, pode dar essa sensação de estagnação moral. Mas não é isso. É que hoje a gente está muito mais alerta, e com esse parâmetro de Jesus a gente consegue entender que está errado, que não deve ser assim. Mas não que não haja uma evolução, né? E tem muitas sutilezas, né? Porque você veja, muda a figura da mulher, mas também muda a figura do pai, né? Porque quando você pensa pai,